Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Adriano Cunha, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal e que você possa estar mandando esse material para outras pessoas, para que juntos possamos estar estudando a Palavra de Deus. Amém? Ainda na série aqui, O que a Bíblia diz, vamos estar falando sobre ouro, incenso e mirra, que está ali em Mateus 2, versículo 11. Vamos ao estudo? Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo seus tesouros, lhe apresentaram suas dádivas, ouro, incenso e mirra. Amém? Aquela ideia do presépio, né, irmão, dos magos chegando lá com Jesus ali na manjedoura, isso é algo romântico, tá? Não tem nada a ver com a verdade. Quando os magos chegaram até Jesus, ele já não era um recém-nascido, já devia ter um ano e pouco, 2 anos nessa casa, por aí é o que se entende mais sobre isso. Amém? E nós vamos estar nesse momento aqui nos atando bem ao sentido, ao peso, né, profético desses três elementos que foram ali ofertados a Jesus e no que isso aponta para o seu ministério terreno e para quem de fato era Jesus, amém? Ali no reconhecimento daqueles homens sábios. Esses três elementos apontam para a missão de Jesus na terra. Sabemos que Jesus é Deus e que é eterno. Dá uma lidinha lá em Colossenses 1, versículo 15 ao 17, amém? Que também fala ali sobre a eternidade de Jesus. Porém, para cumprir o plano da redenção, se fez homem. Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. E cumpriu as exigências da lei. Dá uma olhadinha lá em Hebreus 9, do 11 ao 14. E como o previsto, ele ressuscitou. Amém? Senão nós não estaremos aqui pregando esse evangelho maravilhoso de salvação e de transformação de vidas. Amém? Vamos estar falando, irmão, vamos estar nos atendo bem a esses três elementos. Ouro. A oferta dada a um rei. Quando se ia diante de um rei, se levava uma oferta de ouro. Amém? É de comum tradição entre os povos que a coroa do rei seja de ouro, simbolizando a sua majestade. Dá uma lidinha lá em Apocalipse 19, do 11 ao 16. Amém? Mateus inicia o seu testamento com a genealogia de Jesus, mostrando que ele era da linhagem de Davi e herdeiro legítimo do trono de Israel. Amém? Dá uma lida lá em João 19, 19. Roma reconheceu que Jesus era rei, né? Então, irmão, Roma, ela reconheceu que Jesus era rei. Nós vemos ali Pôncio Pilatos, né? A condenação dada a Jesus foi de insurreição, ou seja, alguém que estava tomando o trono e eles mesmos, né, colocaram ali na placa, né, ali em cima da cruz ficava a placa com a condenação da pessoa. E ali na condenação estava escrito ali em latim, estava escrito em grego e em hebraico, tá? E ali em latim estava escrito assim, tem aquela sigla, né? INRI, né? Essa sigla INRI, tem um doido aí que fala que é Jesus, né? Do INRI, não entende nada disso. INRI, em latim, é a abreviação de Iesus, Nazarenos, Rex e Iudeanos, ou seja, Jesus, Nazareno, rei dos judeus, né? Lá não se usava J, né? Não se usava J, né? O J é mais assim, chegado mais para pessoal que teve uma influência linguística do árabe, né? Então usa o J, assim como o português também teve. Mas era Iesus, Nazarenos, Rex e Iudeanos, né? Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Então Roma, ela entendeu que Jesus era rei. Ali foi colocado ele que ele era rei. Ele era o rei dos judeus. Amém? Ele era o rei dos judeus. Então, irmãos, ali Mateus teve toda essa preocupação de fazer ali a sua genealogia. Às vezes, mas genealogia, por que Mateus fez isso? Para identificar Jesus na casa de Davi e para que ele fosse enxergado como descendente de Davi, homem de casa real, que tinha o direito de assumir como rei ali. Amém? E nós sabemos que Jesus, né? Que Jesus é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Agora, outro elemento importante, muito profético, é o incenso, tá? Incenso. Oferta dada a um Deus.
No tabernáculo, no templo, se oferecia incenso ao Senhor. Dá uma olhadinha lá em Êxodo 30, versículo 1. Lucas 1, 8 também é importante dar uma olhadinha. É incontestável, irmão, né? É incontestável que Jesus é Deus, é incontestável, tá? Jesus é Deus, é incontestável. Nós vemos na Bíblia, já no Evangelho de João, o seu início ali, né, falando da divindade de Cristo. Amém? Então, se a pessoa não crê que Jesus é Deus, ela não pode ser cristã, né? Tem que procurar outro tipo de religião. Cristã não tem como ser. Então, nós temos a plena consciência de que Deus, Jesus é o Deus encarnado, né? Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então, incontestável isso aí. Bem, vamos aí ver aqui, ó. Pois ele se fez carne, né? João 1,14. Jesus se fez carne. Jesus já existia, né? Nós vamos falar sobre isso em outro estudo, tá? Jesus já existia, ele se fez carne, amém? E entregou o seu espírito, está lá em Lucas 23, 46. Você vai ver que Jesus entregou o seu espírito. A morte não tinha poder sobre ele. Então ele entrega, quando ele vê que a obra da expiação está completa, ele entrega o seu espírito, amém? Porque a morte não tinha poder sobre ele. É o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus todo-poderoso feito em forma de homem. Então a morte não tinha poder sobre ele, tá? Ele entregou o seu espírito ali, porque ele é o Senhor, amém? E ali em João 8, 28, 5, nós vemos ali Jesus, a ressurreição, amém? João é o evangelho do Filho de Deus, tá? Os evangelhos tem ali Mateus, né? O evangelho do rei, né? Que aponta Jesus, mostra Jesus como rei, como filho de Davi. Tem ali também o evangelho de Marcos, né? Que é o evangelho do servo, né? Do trabalhador. E tem ali também o evangelho de Lucas, que é o filho do homem, né? Jesus como um homem, como uma pessoa real, uma pessoa que existiu. Não é uma ficção científica, né? Não era um romance. Jesus foi realmente uma pessoa que de fato existiu. E ali Lucas aponta muito para isso. E ali também o evangelho de João, que é o evangelho do Filho de Deus, Jesus divino. João já começa ali, o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. E ali tu vê toda a maravilha falando ali no evangelho de João, apontando Jesus como Deus. Amém? Em outro estudo nós vamos estar nos aprofundando, irmão, falando ali sobre esses pormenores, né? Nascimento de Jesus, morte de Jesus, né? Isso aí é a nível de estudo, tá? Ressurreição, nós vamos estar falando sobre isso. Então, irmão, o incenso ele é oferecido a um Deus, né? No caso aqui, ao Deus dos deuses, né? O Senhor dos senhores, o Deus verdadeiro. Que nos templos pagões aí os pessoas também ofereciam incenso, como até hoje o pessoal oferece incenso aí, né? A divindades que existem por aí. Então, o que acontece? Ali esse sábio, né, esses sábios entenderam e reconheceram que Jesus era Deus, né? Que Jesus é Deus, que era o Deus encarnado, que era o Emanuel, era o Deus conosco, que estava ali cumprindo as profecias, e ele era o próprio Deus em forma de homem que estava no meio de nós. Então ali o incenso aponta para a divindade de Jesus, o ouro aponta para a realeza de Jesus, e o incenso aponta para a divindade de Jesus, amém? E nós vamos estar falando também, irmãos, da mirra, erva aromática usada para embalsamar os mortos, como unguento e remédio para infecções e feridas, amém? Como também sua composição, né? Ela fazia parte da composição do óleo da unção sacerdotal. Você vê isso lá em Êxodo 30, 22, tá? Êxodo 30, 22, você vê isso lá com firmeza, amém? Então, o que acontece? Aponta para o sacrifício vicário de Jesus. Então, uma erva mortuária, né, era usada também como unguento, como remédio, mas era usada para embalsamar o corpo do morto, né? Ali, eles ficaram ali 430 anos no Egito e trouxeram esse costume, né? Os ricos, eles mumificavam os mortos. Os pobres, eles embalsamavam os mortos, né? Então, eles trouxeram esse costume de embalsamar os mortos ali, e eles usavam essas especiarias. Uma dessas especiarias justamente era a mirra, que eles usavam ali para estar embalsamando ali os mortos, tá bem? E nós vemos que a mirra,
ela aponta para o sacrifício vicário de Jesus. Amém? Jesus na cruz aponta para o sacrifício vicário de Jesus, a mirra. Jesus na cruz consuma a obra da expiação. Dá uma lidinha lá depois em João 19:30, tá? E dá uma lida também em Colossenses 1, 18 ao 20 lá. A mirra apontava para o momento em que o menino nos braços de Maria fosse sacrificado por todos nós. Lucas 2, do 25 ao 35, tu dá uma lidinha lá também, em nome de Jesus. Então, irmãos, ali a mirra, quando eles apresentaram a mirra, eles tinham a plena consciência de que Jesus era o Cordeiro de Deus. Eles tinham a plena consciência de que Jesus viria para sacrificar-se por toda a humanidade. Ele viria para ser ali a restauração, né, do homem através do seu sangue, para que todos os pecados estivessem sobre ele ali e ele fosse ali o sacrifício perfeito, como diz lá em Hebreus, o sacrifício perfeito, como diz em Hebreus. Ele entra ali no Santo dos Santos de uma vez por todas com o seu sangue, para que todo aquele que nele crê também, ele seja encontre a vida eterna. Amém? Então, o que acontece? Jesus, ele veio também para ser sacrificado por nós. Como João fala lá, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmãos, ali aqueles sábios também sabiam que Jesus, e no momento oportuno ali, ele daria sua vida por nós, receberia sobre si os pecados da humanidade e abriria oportunidade de salvação para todos nós. Então, irmão, ouro aponta para a majestade de Jesus, né? O incenso para a divindade de Jesus e a mirra para o seu papel vicário ali como substituto pelos nossos pecados, ali como derramando o seu sangue por nós, derramando o seu sangue para que nós hoje tivéssemos vida e vida com abundância e oportunidade de salvação. Amém? Eu quero deixar uma pergunta para você aqui, para você meditar. Temos feito, irmão, valer a pena? Sobre o sacrifício de Jesus, nós temos feito valer a pena? Pensa nisso aí, em nome de Jesus, querido. Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu falo, né? Eu quero morar no céu. Você também quer? O caminho é esse aqui, ó. Passou disso, é doutrina de demônio. Não tem discussão. Amém? Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo, em nome de Jesus.